1 Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Versículo 1. Havia uma nítida preocupação de Paulo quanto à prática da santidade na igreja de Tessalônica. Apesar de sua fidelidade e generosidade, o risco de se envolverem ou tornarem permissivos pecados sexuais era muito grande, haja vista ser uma igreja composta em sua maioria por gentios. A mensagem da salvação pela graça, unicamente pela fé em Cristo, é libertadora e consoladora. Nenhuma de nossas obras seriam capazes de pagar o alto preço de nossa dívida. A vida do nosso Salvador nos é outorgada quando simplesmente aceitamos que a boa obra do Espírito Santo seja realizada em nós. E é justamente aqui que muitos se confundem, porque não se trata de convencimento apenas, mas de conversão. Requer uma mudança de vida que nem todos estão dispostos a aceitar. A graça não cancela a nossa necessidade de santificação, antes a confirma. A ordem divina continua sendo a mesma. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Basta olharmos para a vida daquele que é o nosso exemplo de santidade. Por sua graça, podemos nos tornar seus imitadores, buscando seguir os seus passos. José foi vendido por seus próprios irmãos, levado ao Egito como escravo e preso injustamente. Um processo doloroso, mas essencial, a fim de que o seu caráter fosse preparado para assumir o governo do Egito. Moisés precisou passar 40 anos pastoreando ovelhas no deserto, antes de sua missão de libertar os hebreus. São exemplos que nos mostram que Deus espera de nós uma resposta quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e nesse sentido possamos progredir cada vez mais. Amados, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O que está acontecendo no meio cristão hoje é a prova inequívoca de que o afastamento da palavra de Deus é letal, pois como colocar em prática aquilo que desconheço? Como ser santo sem sorver da fonte da santidade? Jesus mesmo afirmou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Em contrapartida, também tem acontecido uma verdadeira batalha teológica entre ministros e leigos, sempre em torno de temas que envolvem uma tomada de decisão. Contudo, eu nunca vi ou ouvi falar de ninguém que tenha entregue a vida a Cristo a partir de discussões e polêmicas. E enquanto o povo de Deus se debate entre si, Satanás se aproveita, investindo na destruição das mentes, dos lares e da própria igreja. Portanto, a progressão espiritual de que Paulo tanto exorta não se trata de justificação por obras, mas de uma resposta de amor, do resultado inevitável de uma vida relacional com Cristo através de sua palavra, como está escrito. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Deus nos dá o seu Espírito Santo, para que por seu conhecimento tenhamos a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. O que é mais lindo é que esse conhecimento não requer um doutorado em teologia para se obter. Ele está disponível ao mais humilde pecador que reconhece a sua necessidade em buscá-lo. E para este, a vida eterna começa aqui, pois a vida de Cristo está nele, e sua própria vida escondida em Deus manifesta seu intenso desejo de encontrar o Senhor nos ares e estar para sempre com o Senhor. Este mundo caminha para a destruição final, e a nossa missão como filhos e filhas de Deus requer o conhecimento que santifica, liberta e salva. Logo o Senhor voltará, amados. Logo ouviremos a voz do arcanjo e a trombeta de Deus anunciando a nossa vitória em Cristo. Falta bem pouco para os mortos em Cristo serem retirados do pó da terra
com corpos glorificados e os vivos serem igualmente transformados num abrir e fechar de olhos. E o nosso tempo de preparo para a vinda do Senhor chama-se hoje, agora. O meu desejo e a minha oração é que a nossa fé seja fortalecida e que, cheios do Espírito Santo, possamos proclamar em alta voz a verdade presente, ainda que perseguidos ou mal compreendidos. Porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Oremos, amados. Santo Deus e Pai, ilumina nossa mente com a gloriosa luz da Tua palavra. Como necessitamos do Teu Espírito nos ensinando e nos ajudando a crescer contigo a cada dia. Purifica-nos, nosso Pai, santifica-nos, prepara-nos para Te encontrar. Une o nosso coração com o Teu, para que tudo em nós seja a Tua obra de reavivamento e reforma em nossa vida. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te pedimos, confiando em Tuas fiéis promessas. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, santificados na palavra. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.